Tudo bem contigo? A aula de hoje nós vamos conhecer a indústria 4.0. Nós vamos verificar os principais pilares e como é que ela se constitui. Tá ok? Antes disso, solta a vinheta. Vamos começar então. Bom, inicialmente, a nossa programação aí sobre a indústria 4.0 nós vamos conversar um pouquinho sobre as revoluções industriais, né, aonde que a indústria 4.0 se encaixa dentro desse contexto. Nós vamos aí conhecer os princípios da indústria 4.0, os 6 pilares que sustentam a indústria 4.0, né, a ideia da indústria 4.0, e as tecnologias habilitadoras para que a indústria 4.0 possa funcionar e possa ser considerada também indústria 4.0. E nós vamos ver também computação em nuvem, a integração de sistema, manufatura digital e robótica avançada, segurança e Big Data na prática também. Bom, vamos dar início aí conhecendo como é que foi a Revolução Industrial, né? A chamada aí Indústria 1.0. Ela aconteceu na Inglaterra na metade do século XVIII, mais ou menos em 1750, e ela surgiu com a criação, com a invenção da máquina a vapor, né, que foi inventada por Thomas Savery em 1698, que era utilizada aí em fábricas em geral, né, fazia aquele trabalho pesado. Thomas Newcomen, em 1912, utilizou aí a máquina a vapor em minas de carvão. James Watt, em 77, nas indústrias têxteis, e na parte de artesanato, na parte de trabalho fino, né? uma situação mais fina, mais delicada. Então a máquina começou ali em 77 a ter uma aplicação realmente mais fina. E a indústria 1.0, o que ela modificou naquela época? Completamente a economia, né? Imaginem só a quantidade de mineiros que haviam nas minas de carvão. Eles lá com as suas picaretas, né, tinham que se embrenhar em meio às minas para retirar o carvão, e de repente tinham máquinas a vapor que faziam essas atividades, né? Eles ainda removiam o carvão, no entanto, a parte da retirada do carvão das minas era realizada aí por máquinas. De uma certa forma, poupou muitas vidas, né? Porque a média de vida de um mineiro daquela época aí era de 40 anos no máximo, né? Mas ocorreu aí a substituição da mão de obra por um trabalho aí de máquina, né? E o que ela também modificou? Ela modificou a sociedade como um todo, né? Ela classificou os países em números: primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, né? O Brasil sempre foi considerado aí um país de terceiro mundo em desenvolvimento, né? O que a indústria 1.0 ela impactou nessa classificação? Simples. Os países que estavam desenvolvidos possuíam a tecnologia a vapor, possuíam a tecnologia da máquina. Os países não eram ou em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. O Brasil, a máquina a vapor chegou em meados do século XX, e todo o maquinário, toda essa tecnologia veio por meio de capital estrangeiro, né, de multinacionais que trouxeram esses equipamentos para cá, a fim aí de explorar as riquezas e tudo mais, né, a mão de obra. Então, realmente, dentro desse contexto da Revolução Industrial, o Brasil não teve uma participação no que tange aí a ciência, a invenção, a inovação. Realmente, nessa época, o Brasil ele conseguiu ter o acesso a esse maquinário, a essa inovação da época, no entanto, por meio de empresas que trouxeram esses equipamentos para cá.
Outra revolução industrial, né, a próxima foi a 2.0, foi a segunda revolução industrial, né? Eu gostaria de frisar antes disso que a revolução industrial 1.0 trouxe uma substituição da mão de obra de maneira absurda, né? Você tinha ali trabalhadores atuando na indústria da costura, do pano, das máquinas têxteis e de repente perderam seu emprego para a máquina. Você tinham trabalhadores atuando na construção civil, de repente a máquina chega com guindastes, com perfuratrizes e de repente tirou o emprego de muita gente. Você tinha mineiros atuando nas minas de carvão, nas minas de pedras preciosas, de ouro e tudo mais, e de repente você não tem mais esses mineiros. Surgiram dragas, surgiram barcos a vapor, surgiram trens a vapor. Então você tem ali um transporte basicamente dependente de cavalos, de carruagens, que sumiu do mapa. Né? Então você vê a indústria 1.0 como algo que realmente substituiu a mão de obra humana para a máquina. Tá? No caso da segunda revolução industrial, na 2.0, ela aconteceu basicamente nos Estados Unidos, no meados do século XIX e XX, tá? Então a gente começa a perceber também que enquanto o Brasil no século XX, meados do século XX, estava entrando na indústria 1.0, os Estados Unidos já estava aí na indústria 2.0. E ela é marcada com o surgimento do automóvel, do avião como transporte, rádio, televisão, telefone, dentro do contexto da comunicação, tá? Modificações na economia completa, né? O mundo ficou pequeno, a estrutura em si reduziu de tamanho, surgiram novas profissões, né? Com o automóvel, com o avião, rádio, televisão e telefone, surgiram muitas outras profissões. Então, economicamente, o mundo ficou globalizado, ficou pequeno, as notícias corriam assim de maneira muito rápida, né? A sociedade ficou antenada e o principal ponto que surgiu na segunda revolução industrial, na indústria 2.0, é a formação do capital, né? O desejo, o marketing. Você tinha carro, você tinha viagens, telefone, rádio. Você começou a sociedade começou a se influenciar pela propaganda, por um estilo de vida moderno, né? Então a sociedade foi influenciada nesse aspecto com relação à segunda revolução industrial. No caso do Brasil, o primeiro automóvel foi a Romizeta em 1956 e a primeira aeronave em 1937, né? O Muniz M7. A transmissão de rádio aconteceu em 1922, a comercial, né? O telefone em 83 e a transmissão televisiva em 1950. A data ao lado ali é a que aconteceu em outros países, né? No caso nos Estados Unidos, né? Então a gente vê aí um gap de tempo muito grande aí no caso do nosso Brasil em aderir à indústria 2.0, em sentir aí os efeitos, os impactos da indústria 2.0, tá? Agora, com relação à indústria 3.0, novamente eu quero trazer voltar um pouquinho para 2.0, né? A 1.0 a gente tem a substituição das atividades para a máquina. A 2.0 a gente tem já uma situação muito mais de entretenimento, né? De capital, de marketing, de desejos, né? Onde a sociedade almejava ali viagens de avião, carros e rádios e tecnologia, telefone, né? A eletricidade já estava numa situação assim onde outros equipamentos eletrodomésticos surgiram, colocando a sociedade no que eles consideravam moderna. Já na terceira revolução industrial, a gente vê também aí a globalização, mas dentro do contexto informático, né? A eletrônica avançou exponencialmente, né? A microeletrônica, a nanoeletrônica.
com equipamentos cada vez mais compactos. A internet surgiu para realmente ligar ainda mais o globo, né? Tornou a informação dinâmica. A palavra globalização nunca teve tão assim presente na nossa vida, né? Hoje todos nós somos globalizados. Hoje a gente no smartphone aí tem informações do mundo todo na hora que a gente quer. Estamos conectados ao processo de globalização. As conquistas espaciais trouxeram vários avanços, né? O micro-ondas, Teflon, tecnologias de microcomponentes, microprocessadores, novos tipos de combustíveis, de todo o processo de transformação de energia solar, todo ele surgiu com as conquistas espaciais, né? A disputa na década de 50 trouxe um avanço muito grande para nós. E a modificação na economia também foi gritante. Um mundo mais globalizado, mais competitivo, mais dinâmico, o capital se tornou consolidado, né? A ambição pelo capital em si, graças às diversas opções que existem, graças também ao papel da mídia, do marketing nesse contexto. E a sociedade, por sua vez, está conectada. Né? A sociedade ela vive dentro de um mundo onde a conexão, onde a internet é responsável por todos os processos. Não há ninguém no planeta Terra hoje que não tenha pelo menos uma vez na vida passado por um processo de internet, seja no pedido de um documento de registro geral, seja num pagamento de um boleto, numa ligação celular ou por telefonia fixa, também utiliza tecnologia de nuvem, tecnologia de compactação, tecnologia digital. Então não há aí no planeta Terra, provavelmente eu não vou falar de maneira assertiva e afirmativa, porque realmente pode existir alguém que viva aí numa situação inóspita, né? Mas que pelo menos tenha tido contato com visto um satélite voando no céu à noite, né? Então, a terceira revolução industrial ou indústria 3.0 tem um papel também mais de entretenimento, né? Mais de globalização, conhecimento, informática, eletrônica, conquistas espaciais. É diferente da 1.0, que realmente aí teve uma situação mais pontual com relação a emprego, trabalhos e tudo mais. E a indústria 4.0? Né? Como é que foi aí? Nós estamos agora enfrentando o início da quarta revolução industrial. Ainda nós não temos aí todas as indústrias dentro do contexto 4.0, mas estamos caminhando para tal. Como que ela surgiu? Ela surgiu na Alemanha em 2013, onde uma empresa alemã levou completamente a sua produção a uma total independência da mão de obra humana. Então, desde a aquisição da matéria-prima, a produção, a qualidade, a logística até o consumidor foi automatizada. Tá? Foi uma integração entre o homem e a tecnologia. Por meio de tecnologias como a inteligência artificial, as chamadas fábricas inteligentes. Né? A indústria 4.0 ela consiste no quê? Num conjunto de tecnologias que se beneficia da redução dos limites e barreiras entre pessoas e o mundo digital e o físico, permitindo que as máquinas e os seres humanos trabalhem e se comuniquem de maneira colaborativa, que promove a eficiência, minimiza a ociosidade e o desperdício, além de possibilitar a criação de processos e mercados. Eu gostaria de alertar vocês para uma frase que define a indústria 4.0. Olha que interessante. A indústria 4.0 é um conjunto de tecnologias que se beneficia da redução. Então, o conjunto de tecnologias se beneficia da redução dos limites e barreiras entre as pessoas e o mundo digital e físico. Tecnologias
com benefícios. E esse benefício vem da onde? Da redução dos limites e das barreiras. E esses limites e barreiras são impostos pelas pessoas e o mundo digital e físico. Então, pessoal, é muito complicado até pensar nisso, mas a indústria 4.0 vai surtir aí o mesmo impacto, no meu ponto de vista, essa é uma opinião pessoal, que é a indústria 1.0, aonde as máquinas simplesmente vieram e sobrepuseram a capacidade humana, né? Então aqui nessa frase, essa frase é de um site de referência à indústria 4.0, deixa bem claro, né? Os limites e as barreiras que são impostas por pessoas deve ser reduzido para beneficiar esse conjunto de tecnologias. Mais uma vez, permitindo que as máquinas e os seres humanos trabalhem e se comuniquem de maneira colaborativa. Então, o ser humano sai de um papel de máquina e passa a tomar um papel de trabalho colaborativo com a máquina, o que promove a eficiência, minimiza a ociosidade e o desperdício, além de possibilitar a criação de processos e mercados. Então, a gente começa a perceber aqui que nesse mundo novo da indústria 4.0, o ser humano tem um papel fundamental com as suas características humanas. O trabalho em equipe, a criatividade, a inovação, as habilidades abstratas no que tange o relacionamento interpessoal, no que tange a análise de mercado, né? Então, e a máquina, ela passa a substituir as questões, os trabalhos onde os seres humanos não possuem mais, não têm a necessidade dessas outras habilidades. Os trabalhos manuais, os trabalhos rotineiros, os trabalhos analíticos serão automatizados. Porque existe uma barreira entre o desenvolvimento e a tecnologia. E essa barreira é o ser humano. Tá? Então isso é muito importante. Dentro desse novo mundo, aquele que se destaca, aquele que vai se destacar é aquele que consegue trabalhar com a máquina de maneira colaborativa, utilizando o seu potencial humano que a máquina ainda não consegue fazer. Tá? E qual é o contexto da indústria 4.0? A indústria 4.0 é um conjunto de tecnologias. Elas são chamadas de habilitadoras, porque quando eu implanto elas habilitam o meu parque fabril, a minha indústria, a atuar na indústria 4.0, que possibilitam que as linhas de produção sejam ágeis e que atendam o consumidor final de maneira personalizada, sem prejudicar a produtividade. Algumas empresas que trabalham aí com a indústria 4.0 atualmente, onde o cliente faz a solicitação do produto e esse produto já é produzido sem qualquer tipo de ação humana. A Triumph, que é uma empresa que fabrica motocicletas, a Itatiaia, que trabalha com cozinhas planejadas, móveis planejados, a Chevrolet, a Dell, né? Se alguém teve a oportunidade já de adquirir um produto Dell, viu como é que funciona o sistema de produção deles, é completamente customizado e automatizado. E quais são os itens que são importantíssimos nesse contexto? A rastreabilidade em todos os pontos da produção, customização em massa, o aumento da qualidade e a redução de custo. E a indústria 4.0, ela é sustentada por pilares. São 6 os pilares que sustentam aí a indústria 4.0. São eles: a descentralização, a interoperabilidade, a virtualização, a capacidade de atuar em tempo real, o trabalho orientado ao serviço, né? Toda atividade é orientada ao serviço, e a modularidade. Vamos lá, o primeiro, capacidade de tomada de decisão e modificação dos processos produtivos em tempo real, no caso aí o tempo real.
é capaz, dentro desse contexto, obter dados e analisá-los em tempo real. Então, todo o processo gera dados, gera indicadores. E por meio desses indicadores, todo o processo pode se alterar, se modificar ao ponto de tomar uma decisão referente como é que ele vai atuar naquele momento. Toda essa situação vai aumentar a competitividade, né? Uma empresa que se flexibiliza, se adapta de maneira rápida, tem menor prejuízo e tem uma maior adaptação ao processo do mercado, às mudanças do mercado, já que é um mercado globalizado e de maneira dinâmica se altera a todo instante. Viabiliza também uma tomada de decisão rápida e assertiva, gestão das operações em tempo real, informações precisas a qualquer momento em cada etapa do processo. A inteligência artificial também apoia todas as atividades em tempo real e muito mais rápida. Reconhecimento de padrões, correlação de dados e tomada de decisão automatizada. O outro pilar, a virtualização. A virtualização aí, ela tem a capacidade aí de simular ou abstrair o físico, né? Ele tem como simular o processo como um todo, então você consegue planejar e você consegue visualizar sua planta fabril de qualquer parte. Então, é a representação digital do processo produtivo, ou seja, do conjunto de máquinas, dispositivos e robôs, simulando o processo e as suas interferências, tempos, velocidades, consumos, de modo a identificar gargalos, prevenir problemas e encontrar a situação ótima do processo. Descentralizar. Com o objetivo de melhorar a produção na indústria, surge a descentralização dos processos decisórios, os quais ficam menos dependentes das decisões humanas, passando agora a ocorrer decisões mais assertivas e seguras, geradas por sistemas cyberfísicos e baseadas na análise de dados gerados pelas máquinas do processo. Então nós temos aqui um sistema cyberfísico, que é um sistema composto aí por vários outros sistemas, elementos computacionais colaborativos que se conectam e que conseguem aí trabalhar com os dados que estão sendo obtidos por todos esses sistemas. Normalmente aí são sistemas embarcados que vão estar desde um sensor até um equipamento de alta capacidade. E tudo isso está ligado diretamente com os três itens principais aí da descentralização, que é a comunicação, a computação e o controle. Né, que é a pirâmide dentro da indústria 4.0 que interliga aí todos os processos, tá? A ampliação da inter-relação entre produção e serviços, e tudo orientado ao serviço. A orientação ao serviço está associada em geral a softwares. Nesse sentido, o cliente é agente de mudanças no processo ao requisitar novas aplicações que viabilizem as suas necessidades de utilização. Então, o serviço é que vai orientar o processo. O cliente, ele faz parte do serviço, ele faz parte do processo, porque é ele que demanda o serviço. Com a sociedade mais exigente, né, nós temos aí a indústria 4.0 tem uma ideia de customização, de tratamento individual, exclusivo, VIP, de modo que o cliente tem aí a condição, a capacidade de solicitar aquilo que ele deseja. Diferente da segunda revolução industrial com os carros da Ford, né? Quando o Ford dizia que o cliente pode escolher qualquer cor, desde que seja preto, né? Hoje em dia não. A indústria 4.0 coloca o cliente dentro desse contexto de importância dentro do processo. Essas alterações em geral atualizam o sistema para corrigir falhas de projeto, evitar retrabalhos em larga escala ou para fornecer novas aplicações a esse sistema. Por exemplo, os aplicativos de smartphone são atualizados constantemente, mas para isso os usuários não precisam ir às lojas físicas, né? Ele consegue fazer isso já de casa. As atualizações ficam disponíveis na internet e quem decide se irá ou não atualizar é o app do usuário. Então a ideia é que cada vez mais também
os sistemas informáticos ou qualquer outro tipo de situação possa mudar, possa se adequar. Né? A gente percebe que o produto hardware, a máquina obsoleta, ela demora a acontecer atualmente. Né? Antigamente, se você quisesse um celular mais moderno, você tinha que trocar o aparelho, você tinha que realmente aí se desfazer. Hoje a indústria ela alterou com relação a esse pensamento, né, de você realmente ter que substituir. Você pode atualizar, mas normalmente você acaba pagando por isso, né? E a modularidade? O conceito de modularidade é a divisão do sistema produtivo em subunidades. Então, eu tenho uma planta fabril. Essa planta fabril hoje invasa maionese. Agora eu preciso não mais invasar o vidro da maionese. A maionese mudou, agora é um saquinho de um refil que a maionese vai dentro daquele refil. Eu troco somente aquele módulo que invasa o recipiente e coloco o refil ali, aquele saquinho, que eu não me recordo o nome, mas tem um nome aquele item. Então eu tenho uma indústria modulada, uma indústria dotada de modularidade. Né? Eu consigo flexibilizar. Então essas subunidades elas podem ser desconectadas ou conectadas do processo de forma independente, maximizando a eficiência dos processos, porque eles são aí baseados em serviço, baseados na customização. Eu lembro que nós fizemos uma visita técnica a uma multinacional aqui nas proximidades, na cidade de Aguaí, e lá é indústria 4.0, né? Eu acredito que é a única que nós temos na região aqui de São João da Boa Vista. E o guia, né, o profissional lá que nos levou a conhecer a fábrica, comentou que uma indústria uma fábrica dessa mesma multinacional na Argentina tinha dado um problema na planta de um determinado produto deles, um desodorante. E que quando deu esse problema lá, eles tinham pedido para atender a fábrica daqui já automaticamente já começou a produzir aquele produto que não seria mais possível na Argentina. Com pequenos ajustes, a fábrica aqui já começou a realizar essa produção. Coisa que na indústria 3.0 seria impossível. Eu teria que comprar um maquinário diferente, eu teria que modificar N situações ali, configurações, para que a planta pudesse alterar o seu processo, mudar o produto. Já a indústria 4.0 não. Ela tem toda uma situação ali baseada na customização da modularidade. Né? Então, neste conceito, cada parte do processo é um módulo, um sistema independente, mas que interage com os demais, fornecendo informações e realizando tarefas de forma interativa. E o último pilar é a interoperabilidade, né, que é a capacidade de comunicação entre os vários sistemas cyberfísicos. Então, essa questão do cyberfísico é muito interessante porque é você imaginar aquilo que é concreto, físico, inanimado, dotado de uma estrutura computacional e que, de repente, esse item que antes precisava de um ser humano para olhar para ele, para configurar ele, para diagnosticar ele de algum problema, não precisa mais. Né? Ele já é dotado de uma tecnologia embarcada, cibernética, que permite aí a sua autonomia dentro do processo da indústria 4.0. Então essa interoperabilidade é a capacidade de ligação, é a capacidade de comunicação desses diversos sistemas cyberfísicos. São produtos, sensores, humanos. Os humanos também entram dentro desse contexto. Fábricas inteligentes. Por intermédio de diferentes protocolos de comunicação. Tendo a internet das coisas, o IoT, como a principal facilitadora. Tá ok? Bom,
Existem 2 vídeos sobre a manufatura avançada da indústria 4.0 que eu gostaria que vocês assistissem. E eles vão estar ali já na plataforma para que vocês assistam. Então ficamos por aqui nessa primeira parte da indústria 4.0. Assistam os vídeos e nos vemos aí na parte 2 da indústria 4.0. Bons estudos!